Deus. Então vamos pegar um deles, vamos lá, Tiago, capítulo de número 2. Vai ficar aborrecido com o que eu vou te dizer. Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos ler aí uma coisa que vai tirar a tua dúvida para sempre a respeito disso. Verso 14, do verso 14 em diante. Nós falamos hoje Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha a mentalidade de Tiago. Primeiro, vai no capítulo 1 de Tiago, verso 1, para você entender para quem ele está escrevendo isso. Tiago não está escrevendo isso para os gentios. Ele não tinha uma visão clara ainda que os gentios faziam parte do evangelho. Tiago está escrevendo isso para os judeus. A mentalidade é aquela mentalidade do judeu, como se Cristo só tivesse vindo para o povo judeu. Então ele vai escrever a carta dele. Olha o verso 1. Leia com sabedoria. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora, para quem ele está escrevendo a carta? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Para quem ele está escrevendo? As 12 tribos. Por acaso o gentil foi dividido em 12 tribos? Não. Os gentios não foram divididos em 12 tribos. Quem é que foi dividido em 12 tribos? O povo de Israel. Então ele não está escrevendo uma carta para os gentios, que são os demais povos. Ele está particularizando a carta dele só para judeu. Porque ele não tem uma visão clara do que Paulo pregava. Ele está particularizando. As 12 tribos que se encontram dispersas. Saudações. A carta dele é direcionada para judeu, não é para os gentios. Podemos ir? Vocês estão cansados já ou não? Podemos ir mais um pouquinho? Então, para quem ele está escrevendo a carta? Para os judeus, aqueles que estão guardando a lei, presos na lei, não entenderam ainda a graça de Deus. E aí ele chega no capítulo 2, verso 14, ele vai falar isso aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Olha, presta atenção. Mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que você responderia para Tiago? Se não tiver obras e só tiver fé no Senhor Jesus Cristo, eu não vou ser salvo, vou ter que ter obras para ser salvo junto com a fé ou não? O que diz Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. 9, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo deixou claro a salvação pela graça independente de obras. Na mente de Tiago, que estava lá em Jerusalém, onde Paulo foi expor o evangelho da graça, na mente dele ele dizia assim, que adianta eu ter fé? Ao contrário do que Paulo dizia, se eu não tiver obras, pode essa fé sem obras me salvar? Se Paulo estivesse lá, ia dizer o quê? Claro que pode, Tiago, você está equivocado. Agora ele vai mostrar a mentalidade judaica debaixo de lei, que não entendia o evangelho da graça de Deus. Olha lá. Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é o quê? Morta. Quem diz que a fé sem obras é morta? Efésios 2,8, sou salvo pela graça mediante a fé, independente de obras. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Tiago está dizendo o seguinte, olha, se eu só acreditar em Jesus Cristo, olha como é simples isso. Não vai servir para nada, se tiver um irmão passando necessidade, eu tenho que dar alguma coisa para ele comer para o corpo dele. Aí, essa fé vai ter validade. Mas se eu não tiver essa obra, e só crio em Cristo, então é uma fé morta. Por que ele dizia assim? É aí que a gente vai desvendar esse mistério, né? Porque na mente dele, ele não tem entendimento do evangelho da graça, da salvação pela graça. Na mente dele, ele ainda está com a lei na cabeça. E para ele é muito vazio só crer em Jesus Cristo e não produzir obras, porque ele vem daqueles instintos da lei, produzir, fazer coisas. Eu devo dar comida e roupa para o irmão se tiver necessitado? Claro, eu sou cristão. Mas isso não me salva e nem acrescenta alguma coisa de salvação na minha vida. Eu sou salvo pela graça, pela fé, não de obras, totalmente ao contrário do que ele está dizendo.
Agora, ele tinha clareza sobre a salvação pela graça só por fé? Não. Ele tem uma mentalidade judaica, ele está escrevendo isso para judeus, não para gentios. E está dizendo que só essa fé em Cristo, sem obras, é uma coisa morta, sem valor nenhum. Continua. Você está entendendo isso com clareza? Parece um absurdo, mas não é, meu irmão. Isso está explícito aqui, ó. Agora ele vai dizer assim, ó, vou ler o 17 de novo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Não serve nem para me salvar. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato? Aí ele já começa a ser agressivo, de que a fé sem obras é inoperante. Agora ele vai citar um caso que nós vamos trabalhar, olha lá. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito. Pelas obras é que a fé se consumou. E se a Escritura, e se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, verificais, pois, que uma pessoa justificada por obras, olha lá, e não somente e não por fé somente. Então o que Tiago está dizendo? Ele tá usando um texto da velha aliança, que foi usado por Paulo, e nós vamos ver, e dizendo que Abraão não foi justificado por fé, ele foi justificado por fé e também por obras. Se não tivesse as obras, ele não seria justificado. Agora vamos ver a versão de Paulo, que entendeu o Evangelho da Graça de Deus, e que foi chamado para ir lá em Jerusalém expor esse conhecimento diante dos apóstolos que não tinham clareza profunda sobre o Evangelho da Graça de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 4, volta. Vamos para o Evangelho da Graça de Deus. Romanos 4. Paulo vai falar totalmente ao contrário do que Tiago falou. O que Tiago falou? Que Abraão e mais as obras de Abraão é que justificaram Abraão. Ele está dizendo que só acreditar é uma coisa morta, eu tenho que ter obras para minha fé ser viva, e só acreditar não me leva a lugar nenhum. Eu não vou ser salvo por só acreditar, eu tenho que ter obras junto com a fé para poder ser salvo. Agora, o que diz Paulo? Romanos 4:1. Totalmente ao contrário, presta atenção. Que, pois, diremos ter alcançado nosso pai Abraão segundo a carne? A mesma coisa que Tiago falou. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, olha lá, e isso foi imputado por justiça. O que Paulo está dizendo? Que se fosse por obras, Abraão seria justificado, mas Abraão creu em Deus, isso foi imputado por justiça, independentemente das obras. O que Paulo está dizendo? Que não foram obras de Abraão que o justificaram. Foi Abraão creu e ele foi justificado porque ele acreditou. Quando as obras vieram, sabe quando nasceu Isaque? Isaque nasceu 25 anos depois, quando Deus havia chamado Abraão para largar a parentela. O que Paulo está dizendo? Que Abraão foi justificado independente das obras. A obra foi uma consequência da fé. Que a fé que produziu a obra. Não é fé e obras que me tornam salvo. A fé que produz salvação na minha vida, independente das obras. Estão vendo a falta de sintonia com aquilo que Tiago disse? Então ou não? O que nós estamos falando? Deus chegou para Paulo, olha, vem aqui, agora você vai lá para Jerusalém, pega a liderança lá, Pedro, Tiago e João, vai ensinar sobre esse evangelho que você tem pregado entre os gentios. Por quê? Porque eles ainda eram apóstolos, mas ligados muito ao judaísmo, sem clareza do evangelho da graça de Deus. Continua a leitura, olha o que Paulo fala. Vou ler o 3 de novo. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara assim, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça lá.
independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados e os pecados cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor imputará, não jamais imputará o pecado. Então o que Paulo está dizendo? Se a pessoa trabalhou, o patrão é obrigado a pagar o salário, tem uma dívida. E se o patrão der o salário para alguém que não trabalhou, ele quis dar de graça, entende? É isso que Jesus Cristo fez, deu de graça, é isso que Deus fez com Abraão. Abraão não tinha salário nenhum para receber, mas Abraão foi justificado gratuitamente, independente de qualquer obra que ele tenha feito. As obras foram uma consequência daquilo que ele entendeu da sua própria justificação. Vamos fortalecer esse texto. Vamos lá para Gálatas de novo. Gálatas capítulo de número 3. Vamos ver Paulo falando a mesma coisa que ele falou aqui em Romanos capítulo 4. Olha lá, Gálatas capítulo 3. Esse capítulo 3 ele está falando sobre a justificação. Verso 6. Olha lá. Abra aí e veja se está escrito. Isso aqui é um trabalho de construção na tua mente, de entendimento, é um trabalho interior. É o caso de Abraão que creu em Deus, olha lá, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé, os que acreditam, são filhos de Abraão. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha lá a mentalidade de Tiago: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então o que Paulo está dizendo? De novo ele fala que Abraão foi justificado independente de obras, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que acreditam independente das obras, né? Agora ele fala o que no verso 10? Olha lá a mentalidade de Tiago: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que Tiago estava dizendo? Que a fé sem obras é morta, que Abraão teve obras e junto com a fé que ele teve, ele foi justificado. Paulo está dizendo que Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado sem nenhuma obra. A obra foi uma consequência daquilo que ele já havia acreditado há muito tempo atrás. Então eu faço uma pergunta para você: a fé sem obras é morta? Segundo Paulo, a fé sem obras é viva, é a fé salvadora, é a fé que vem pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não foi você que produziu, vem de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora, quem tem a mentalidade de Tiago, está debaixo da lei, ele está se matando para ser salvo. Se faltou na igreja, perdeu a salvação. Se não fez isso, perdeu a salvação. Se ele deixou de ir na igreja, eles dão um nome assim, é um desviado, um desígnio, condenam a pessoa, acabam com a vida dela. Se não está enfiado lá na igreja ao quadrado, nem crente é, por causa das obras. Está claro isso? Estamos indo